Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Raízes Pentecostais. Estamos juntos hoje aqui, o irmão Bruno, Pai do Senhor, pastor Bruno, Paz, Pai do Senhor, meus irmãos, e também eu, para juntos meditarmos em um dos hinos da harpa cristã que eu tomo como dos mais belos, dos mais sublimes. Neste programa vamos meditar no hino 17 da nossa harpa cristã, Pensando em Jesus. Irmão Bruno, como eu disse, para mim esse é um dos hinos mais belos da harpa cristã. Mas a sua experiência com esse hino não era essa. Nunca tinha ouvido a melodia dele antes da gente gravar esse programa. Eu vi ele na internet antes da gente vir gravar, mas eu não me lembro de ter tocado na igreja esse hino antes. De fato, é um hino pouco explorado. Eu me lembro bem dele, mas dos tempos da infância. Como acho que já dissemos aqui outras vezes, é comum que cada igreja tenha o seu repertório mais frequente de hinos da harpa, né? Então, a igreja onde eu passei a minha infância, que era a Igreja Assembleia de Deus de Bento Ribeiro, lá na cidade do Rio, pastoreada pelo pastor Horacinho da Silva Júnior, já está com o Senhor. Então, lá cantávamos bastante esse hino, especialmente no dia de Santa Ceia, ele tocava esse hino com bastante frequência. Mas é um hino muito bonito. Eu tenho desse hino aqui não apenas as lembranças afetivas da infância, são importantes, mas especialmente a mensagem. Vamos começar destacando o quê? A primeira frase do hino, que ele começa assim, ó, nas horas que passo pensando em Jesus. No jeito que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, tudo é para ontem. As pessoas não têm mais tempo de parar para pensar. E esse hino exatamente é um convite para a gente largar essa correria e passar a pensar no que importa, em Cristo. É uma necessidade, porque o imediatismo, de fato, remove do homem a contemplação. Meu irmão, para se querer meditar em algo, para se estar em estado contemplativo, é preciso que se faça algo que vai na contramão do que o mundo hoje pratica. Você tem que se desconectar. Sim. Desligar-se de tudo. Uma outra coisa que me chama muito a atenção na recomendação de meditar é a seguinte. Por um lado, nós temos essa engenharia que causa aflição se não estamos ligados em rede social, celular e no que quer que seja. E por outro, no ambiente do estudo da palavra de Deus, no ambiente teológico, a meditação nas Escrituras não é algo estimulado. Nós trazemos os alunos aos seminários, os saturamos de matéria e conteúdo, damos a eles um monte de coisa para ler, preparamos uma aula com centenas de slides, mas isso é apenas uma fração do tipo do relacionamento que um crente deve ter com a palavra de Deus e com Cristo. Estudar a Bíblia é sumamente importante. Nós já aprendemos, pela profecia do Antigo Testamento, que o povo de Deus é destruído porque não tem conhecimento. Mas também não é a mesma Escritura que nos recomenda a meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Sim, eu acho que muitos alunos, quando entram no seminário, têm exatamente essa ansiedade. É o que a gente tem que entender, que o seminário é uma semente que é plantada. A gente vai ter o início da nossa vivência teológica, dos nossos estudos teológicos, mas isso tem que ser praticado todos os dias. A gente tem que estudar a Bíblia todos os dias. O estudo teológico, o estudo bíblico tem seu lugar e a meditação nas Escrituras também tem. Eu não sei, meus irmãos, se os irmãos já pararam para pensar sobre isso, sobre o que significa meditar ou em Deus, ou na Bíblia, que é a palavra escrita, ou em Cristo, que é a palavra manifestada. Mas meditar, no meu entendimento, é algo que vai além do próprio estudo.
Meditar significa remoer aquilo que foi lido durante o dia, aquilo que fez parte da sua leitura devocional para a abertura do dia de hoje, verificar quais são as aplicações do texto lido ou hoje, ou ontem, ou durante a semana, e como esse texto lhe corrige, lhe exorta, lhe encoraja, lhe repreende. É a meditação. Este hino está dizendo que pensar em Cristo é algo que, para esse compositor, toma horas da sua vida. Não quer dizer que não se resume àquela oração apressada, né? Oh, Jesus, amém. Uhum. E, além disso, tem resultados, porque há resultados nessa meditação aqui. O que ele diz que acontece quando pensa em Cristo? As trevas desfaço buscando a luz. Olha, irmão Bruno, eu vou tocar num ponto que desde já eu me antecipo em dizer, é sensível. Pode, inclusive, não apenas causar desconforto em quem nos esteja assistindo, mas eu estou preparado para o fato de que talvez desperte em alguns corações, mais que desconforto, discordância. E talvez uma discordância que se manifeste de forma um tanto frustrada ou até um pouco agressiva. Mas, mesmo assim, eu vou falar. Hoje, por desconexão da igreja com Cristo, do crente com Jesus, do salvo com o seu remidor, as pessoas já não têm mais o hábito de levar a Cristo os seus problemas. O resultado tem sido uma quantidade de cristãos cada vez mais entristecidos, alguns deles bem deprimidos, com aquilo que se configura como um quadro clínico de depressão, cuja solução para o problema não está sendo buscada mais em Cristo. É o fenômeno da psicologização do Evangelho. Eu tenho observado o comportamento das igrejas, dos crentes, das igrejas não, dos cristãos de um modo geral, nas redes sociais, e as figuras que esses crentes mais seguem, mais acompanham, não são as dos pastores profetas, mas as dos pastores que tudo tentam resolver com conceitos de psicologia. Isso está errado. Eu não estou dizendo que o crente não fica triste ou que o crente até mesmo não se deprime. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, disse Tiago, e se olharmos bem o quadro que Elias enfrentava, era para esse homem realmente estar como estava. Estava ameaçado de morte por Acabe, por Jezabel, estava se sentindo só, não sabia que havia outros como ele ainda fiéis ao Senhor. O quadro dele justificava uma tristeza profunda. Mas onde ele foi resolver? Em Deus. Não é o que temos visto hoje. Irmãos, medite em Cristo. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Não estou dizendo que a tristeza é incompatível com o estado da salvação. Mas a tristeza é incompatível com ter um Salvador. E o Salvador pode curar o corpo, mas especialmente a alma. É o que Jó passou. Jó não sabia porque ele estava sofrendo, porque Jó nunca teve a oportunidade de ler o capítulo 1 do livro dele. Ele não sabia. Ele não sabia. A gente sabe que por que aconteceu tudo aquilo na vida dele. E a resposta que Jó dá ao sofrimento que ele está passando é exatamente uma resposta bíblica. Ele diz lá no finalzinho do livro lá, eu não sei porque eu estou sofrendo, mas o meu Redentor vive. Exatamente. Olha, meus irmãos, é um quadro típico de alguém que tinha todas as razões do mundo para uma depressão. E ele não estava diferente disso. Era um homem em depressão emocional profunda. Mas nós o vemos, apesar dos questionamentos, refugiar-se no Senhor. E na esperança do Cristo que nem era encarnado ainda. Sim. É aquilo que nós, os cristãos modernos, temos desprezado. Vamos buscar a Jesus. Eu não sei como que os irmãos fazem, não sei como que o senhor faz, mas quando a gente precisa ter dois momentos com a Bíblia. O primeiro é o de meditação, é o de devoção. E o segundo é o de estudo.
E eles têm que ser momentos separados. Perfeito. E a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, buscando a Cristo, buscando aquilo que a palavra tem para nós. Mas a gente não pode desprezar um outro momento que a gente tem que ter com a Bíblia, que é o estudo da Bíblia. Que é aquele momento que a gente vai passar, talvez meses, com um livro bíblico para poder aprender dele. E eu vejo muita gente hoje que pega a Bíblia na mão, mas o celular fica de lado. E aquela notificação, aquela coisa que acontece, distrai. O que eu faço quando eu vou estudar a Bíblia? Eu deixo o celular longe de mim. Tem que ser, porque distrai mesmo. Distrai. Há um verso muito bonito. Agora, bem característico dos poemas, né? Para garantir a rima, o compositor faz uma inversão na ordem direta da frase. O modo como nós fazemos poema é bem diferente do modo como os hebreus faziam, né? A poesia bíblica é uma poesia de paralelismos de ideia. Então, quando lemos os Salmos, mesmo que nós os lêssemos na sua língua original, não nos depararíamos com uma abundância de rimas. Nos Salmos, que são poesias, o paralelismo é da ideia. Mas a forma como nós ocidentais fazemos poesia na maioria das vezes, aí temos um paralelismo que é sonoro também. Então, para garantir a rima, o compositor fez assim: da vida voando, sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Mas, restaurando a ordem direta da frase, o que ele quis dizer é buscando o amor acima do véu. Ele está se referindo ao acesso direto que todos temos a Deus em Cristo, que é mais um motivo para que nós não sejamos dominados pela ansiedade, pela tristeza, pelo medo, porque Cristo é quem nos garantiu acesso ao Senhor Deus. E eu achei muito interessante a maneira como o autor constrói as rimas desse hino, porque eles são feitos de rimas emparelhadas. Eles são de 2 em 2 versos. Se a gente for ver todas as rimas. E nem todas as rimas são rimas tonantes, que tem a composição sonora delas. Mas são rimas que são chamadas de rimas imperfeitas, que elas têm uma ressonância parecida com a sonoridade dela. Por exemplo, Jesus e luz. Elas não são rimas que têm uma sonoridade parecida, mas a construção da palavra é parecida. Então ele... O segundo, no primeiro estrofe, os 2 últimos versos são assim: Sim. Que horas de vida estão doces, para mim, Jesus me convida que eu suba para si. São rimas que são aproximações vocais da coisa. E ele faz todo o poema de rimas emparelhadas, de dupla, de 2 em 2 versos. E são chamadas essas rimas que têm a sonoridade parecida de rimas tonante. E veja como que esse hino ele é bem pensado, não só na estrutura bíblica, na mensagem bíblica que ele tá, mas no português também. Perfeito. No português. Por isso que hoje, pastor, eu queria fazer uma recomendação para os irmãos, diferente do que a gente tem feito, meus irmãos. A gente sempre tem trago um livro para os irmãos poderem aperfeiçoar, poderem aprofundar o assunto que a gente está falando. Hoje eu quero fazer diferente. Algo que a gente precisa urgentemente é estudar português. Porque eu vejo que a grande maioria dos erros de interpretação bíblica não são por falta de grego, não são por falta de hebraico, são por falta de conhecer o português. Porque uma vírgula fora de lugar muda completamente a frase, muda completamente ela. E os mausinos que são cantados na igreja são justamente por essa falta de reflexão bíblica e a falta do conhecimento do nosso idioma. E a gente precisa estudar português. Olha, irmão Bruno, queridos irmãos, essa recomendação que está sendo feita aqui não é singela, não é simples, não. Ela é de urgência. É de urgência. Hoje há um processo muito flagrante de emburrecimento. Nós já conversamos sobre isso outras vezes. Até mesmo na escola bíblica dominical,
espaço onde as nossas criancinhas deveriam ser iniciadas na erudição bíblica, por falta de crédito de educadores cristãos nas crianças e na capacidade que elas têm, as crianças são afastadas da boa forma do texto bíblico. Eu às vezes me deparo, aliás, às vezes não, todo domingo me deparo, com as classes infantis fazendo recitações de textos bíblicos que eu não reconheço. Não me lembro daqueles versículos. E por que não lembro? Porque elas não estão citando a Bíblia. Estão citando paráfrases, traduções livres, conceitos às vezes muito primários e muito pálidos que foram extraídos do versículo e que sequer permitem a nós, que conhecemos a Bíblia há muito tempo, saber de que texto saiu aquela paráfrase, de tão ruim que é. E a justificativa, para as criancinhas entenderem. Olha, meus irmãos, as crianças entendem. Elas não são burras. As crianças têm uma capacidade mental boa. Então, o que eu recomendaria aos irmãos professores de escola dominical é que, a despeito do fato de, em suas lições para as classes menores, os textos bíblicos virem parafraseados, ou virem naquela trágica nova tradução da linguagem de hoje, que aquilo é um pavor. Façam as crianças memorizar o texto conforme está na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida Fiel, e os irmãos vão se surpreender com o como e com o quanto as crianças podem assimilar. E para nós, os adultos, faço coro com o irmão Bruno. Meus irmãos, vamos estudar português. Vamos aprender a nossa língua. Porque eu acho que quando a gente estuda teologia, a gente vai chegar num ponto que a gente vai precisar de outros idiomas. Mas sem saber português, a gente não vai aprender o inglês, a gente não vai aprender o espanhol, a gente não vai aprender qualquer outro idioma. Quando ensinamos para os alunos, sejam eles do avançado bacharel em teologia, ou do curso de mestrado a respeito da hermenêutica, o primeiro passo é o seguinte, é dizer a eles que a hermenêutica bíblica é como um jogo de futebol, um jogo de vôlei, tem regras. E as regras são as mesmas que regem o idioma do hermeneuta. Porque o contato mais intenso que temos com o texto na hora de interpretá-lo não é no grego, é na nossa própria língua. Temos que conhecer o nosso próprio idioma. Existem a hermenêutica jurídica, a hermenêutica filosófica, a hermenêutica da literatura e a hermenêutica bíblica. Perfeito. Mas, indo adiante, outro verso que me chama muito a atenção nesse hino está no final da terceira estrofe. Então diz assim, a estrofe toda: do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos acordes do céu, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. A natureza manifesta a existência do Criador. É o que o salmista fala, né? Eu acho que o autor estava pensando em salmos quando ele escreveu esse verso aqui. E a natureza, eu acho que quem olha para a natureza e não consegue reconhecer Deus está maluco. É um homem insano, sem dúvida alguma. É claro que hoje, como sempre foi, hoje não, o homem é assim, né? Desde que o mundo é mundo. O homem não atribui a Deus o poder, a autoridade que Deus tem. Quando Moisés estava no alto do monte, recebendo de Deus os mandamentos, o povo que ficou sem o seu líder por alguns dias, algumas semanas, fez para si bezerro de ouro e disseram uns aos outros: Israel, eis aí o Deus que te tirou do Egito. Mas eles sabiam que não era. Sabiam que não era aquele falso Deus. Mas há uma insistência, não é? Uma reticência no homem em, distante de Deus, atribuir a qualquer coisa aquilo que haja sido feito por Deus. Qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa. E a natureza, aqui está cantado e na Bíblia está explicado,
prova a existência de Deus, demonstra a existência de Deus. O mundo não viria a existir se Deus não o tivesse criado. Irmão, é impossível que o acaso produzisse o universo que nós temos. E é loucura dizer que foi o Big Bang, porque os cientistas dizem que o Big Bang foi uma grande explosão. Aonde que uma explosão cria alguma coisa? Não cria. Não cria, ela destrói. Então não tem como ter surgido do Big Bang. Não tem como. Chegando na última estrofe, o que mais temos para meditar, para destacar? Na última estrofe, os 2 primeiros versos, ele fala assim, ó, a minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. É aquilo que a gente falou uns anos atrás, é a saudade do céu que a gente nunca nem foi. Porque a gente não foi criado para estar aqui, a gente foi criado para estar com Deus. O homem perdeu esse privilégio lá no Éden, mas vai chegar o dia em que Jesus vai levar a sua igreja para a gente estar com ele novamente. Mas sabe, meu irmão, há uma coisa que me tem ocupado o coração ultimamente a respeito de ir para o céu. São poucas, e cada vez menos, as pregações a respeito do arrebatamento. Não se fala sobre isso mais. É um assunto que está fora da pauta dos púlpitos. Depois, as pessoas estão tão apegadas à sua vida terrena, ou mesmo ao seu ministério na igreja, que quando pensam em deixá-lo para ir ao céu, sentem uma peninha de sair da terra, né? Puxa vida, eu vou sair da terra, eu estou aqui no meu trabalho, estou aqui com a minha família, apesar das dificuldades e privações, eu estou num momento tão bom do meu existir. O bom momento do existir é quando o homem encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Seria bom não, é urgente que os nossos pastores, os nossos pregadores voltem a pregar sobre o arrebatamento. A igreja precisa ter essa bendita esperança. Eu também não me recordo de pregações sobre a volta de Jesus. Recentemente, lá na minha igreja, o meu pastor pregou sobre a volta de Jesus. Mas antes disso, eu me recordo de pregações das vezes que eu saí com o senhor e o senhor mesmo pregou sobre isso. Mas antes disso, não me lembro. Eu costumo fazer anotações, né, sobre o que eu prego e o que eu ouço. E, irmão Bruno, não me lembro de ter escutado sobre a volta de Cristo, a não ser nas vezes em que eu preguei, pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos. Já imaginou uma catástrofe espiritual assim? 5 anos sem que alguém tenha escutado a respeito da volta de Jesus? Não é de admirar que os pastores estejam cada vez mais envolvidos em política, os crentes envolvidos com seus próprios problemas e afazeres, e as igrejas hajam sido transformadas em um grande clubinho social, onde as pessoas vão para se encontrar, para negociar, para ter satisfação dos seus desejos, e alguns deles bem imundos e carnais, mas não é mais o ambiente, não é mais o lugar onde se vai ouvir falar de Jesus, onde se vai renovar a esperança e até mesmo passar pelo constrangimento de saber que não se está pronto para ir para o céu. Esse hino diz aqui: minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela! Ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. É o desejo de ser arrebatado, meu irmão. Sim. Quando o apóstolo Paulo ele escreve para os Colossenses, e lá no capítulo 3 ele adverte justamente sobre isso, sobre os crentes pensarem demais no que está aqui e não pensarem na glória por vir, que é o que Paulo fala. Ele fala assim, ó, lá no capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Muito bem, chegamos ao final do hino? Chegamos ao final do hino. Meus queridos irmãos, chegamos ao fim desta meditação no hino de número
17, um hino de autor desconhecido. Eu não encontrei quem. Mas um hino maravilhoso. E nós, ao nos despedirmos, deixaremos os nossos irmãos na companhia das instrumentistas da banda Boas Novas, que irão executar esse hino tão belo para nós, e do nosso companheiro, irmão Alexandre Valeriano, que vai trazer a mensagem devocional baseada no hino 17 da água. Irmão Bruno. Pai, Senhor, pastor, Pai, Senhor, meus irmãos. Pai, Senhor, meu companheiro, meus irmãos, a paz do Senhor. Nos vemos no nosso próximo programa, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos meditar no hino de número 17, pensando em Jesus. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Colossenses, capítulo de número 3, o verso 1 e 2, nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós vivemos, irmãos, num contexto de imediatismo, num século onde tudo é imediato, onde os nossos pensamentos, eles não param, o tempo todo bombardeado. Tanto é que quando nós estamos em casa, muitas das vezes o nosso pensamento está lá no trabalho. Quando a gente chega no trabalho, estamos fazendo uma tarefa, já estamos pensando na outra seguinte. Quando voltamos muitas das vezes para a nossa casa, até mesmo deitando a cabeça no nosso travesseiro para dormir, os sonhos que vêm são das tarefas que precisamos fazer ou daquelas que fizemos. Tanto é certo, irmãos, que muitas das vezes, quando até mesmo entramos na nossa igreja para cultuarmos ao Senhor, não conseguimos muitas das vezes desligar a nossa mente com as preocupações que nos aguarda ao término daquele culto. A nossa mente, ela fica o tempo todo bombardeada, o tempo todo com ansiedades, o tempo todo com situações e coisas que muitas das vezes nos deixa longe dos pensamentos de Jesus Cristo, longe das coisas que estão nos céus. É normal a nossa mente se ocupar de muitas coisas, sim é, mas o que não é normal é a nossa mente se esquecer ou deixar de estar em nossa mente Jesus Cristo. É errado, é ruim quando nós trocamos o nosso pensamento, quando nós trocamos Jesus em nossa mente por aquelas coisas que nos traz muita ansiedade. Quando apenas pensamos nas coisas desta terra, obviamente ansiedade, medo, pavor, é aquilo que toma conta da nossa vida. Não conseguimos mais viver ou dar um passo, irmãos, sem com que estes sentimentos se aflorem em nós. Mas, por isso, o Senhor Jesus nos diz: por que andeis ansioso pela vossa vida? Olhe as aves, olhe os lírios do campo. Eles não plantam, eles não tecem, e assim Deus cuida deles. A sua vida, por acaso, é mais importante ou menos importante do que eles? O Senhor Jesus nos traz esta palavra dizendo para nós: coloque os teus pensamentos em mim, porque aí você vai ter paz. Por isso a palavra do Senhor vai dizer assim no versículo 1 de Colossenses 3: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. O que quer dizer se já ressuscitastes com Cristo? Portanto, uma vez que nós já estamos ressuscitados em Cristo, já vivemos em Cristo, já temos a nossa vida no Senhor, já estamos nele, temos que então buscar as coisas que são de cima. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que significa, irmãos, que o nosso pensamento tem que ser vitalício no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa ansiedade tem que ser uma motivação para que possamos buscar ainda mais o Senhor. Talvez a sua mente não pare. Use isso, irmãos, a favor, para que você ore mais, busque mais, pense mais, dê mais lugar a Jesus em seus pensamentos. Portanto, diz a palavra do Senhor: pensai nas coisas do alto e não nas que estão aqui na terra. A mente do crente deve permanecer firme nas coisas do céu. A mente do crente tem que estar a salvação de sua alma.
A mente de um crente tem que estar na volta do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, diz a palavra do Senhor, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Por isso, nós vamos meditar, estamos meditando neste hino de número 17, aonde o autor coloca em palavras tão lindas, em versos tão perfeitos, o quão alegria ele sente no coração quando os teus pensamentos estão em Cristo Jesus. Ele nos diz assim, irmãos, que as melhores horas de sua vida são quando ele está pensando em Jesus. Façamos isso também. Vamos participar das melhores horas de nossa vida com Jesus na nossa mente. Ele fará das horas de nossas vidas, as melhores, quando a nossa mente está ocupada com Cristo Jesus. Quando pensamos em Cristo Jesus, as trevas se dissipam, a ansiedade se vai e nos brota no coração uma coragem de buscar cada vez mais o reino de Deus e as suas coisas. A ansiedade no coração será apenas pela vinda do Senhor Jesus Cristo. A ansiedade da nossa mente estará em Jesus. Ora vem, porque eu quero estar com o Senhor logo. Vem, Jesus. Maranata. O nosso coração, irmãos, ele se transbordará de uma alegria tão grande que a nossa alma desejará o tempo todo bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, que levantamos os nossos olhos quando os nossos pensamentos estão no Senhor, nós podemos ver nos mínimos detalhes a obra de sua criação. Podemos ver Jesus em cada detalhe de nossas vidas. E Ele nos traz, então, o conforto, a segurança e a tranquilidade. Como está a sua mente? Desacelere um pouco. Traga Jesus para ela. Traga Jesus para o seu coração. E os seus dias serão outros. Eu quero fazer uma oração com você neste momento e eu te convido, feche os seus olhos junto comigo. Senhor meu Deus, eu te busco e te procuro, porque sei que o Senhor é o Deus da minha vida. Por isso, Senhor, agora, Pai, ajuda-nos para que os nossos pensamentos e o nosso coração estejam no Senhor, para que em Ti, Senhor, possamos ter tranquilidade, paz, segurança, alegria e que tudo que há em nós, Senhor, proclame Jesus Cristo, o Senhor e Salvador deste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, pois precisamos de Ti e queremos passar todos os minutos de nossa vida pensando nas coisas do céu. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida. A paz do Senhor Jesus.